Que o Collor está preso, todo mundo já sabe. O que pouca gente sabe é como o Collor chegou à presidência da República lá no ano de 1989, com apoio da grande mídia, inclusive do Grupo Globo de Comunicações. O Collor era um candidato jovem naquele período. E quando o Silvio Santos se lançou candidato naquelas eleições, aí foi que o Collor se tornou o candidato predileto do Grupo Globo de Comunicações. Sempre tentando puxar o tapete de seus adversários. Naquele período também, nascia na política, ou surgia na política, o Eduardo Cunha, apoiando o Collor de Mello e acobertado, digamos assim, pelo Collor de Mello. Pois bem, o Fernando Collor liderava as pesquisas. O Lula vinha logo em seguida, até que surgiu o Silvio Santos, apresentador querido pelos brasileiros, se lançou candidato. Nas pesquisas indicava que o Silvio Santos estava tirando, né, o eleitorado do Collor e não do Lula naquele período. Aí aparece a figura do Eduardo Cunha, que descobriu uma falha na convenção do Silvio Santos e do seu partido e conseguiu impugnar a candidatura do Silvio Santos lá em 1989. Foi por causa do Collor e do Eduardo Cunha que o Silvio Santos não foi candidato à presidência da República. Teve a falha do seu partido em sua convenção, mas quem descobria-se essa falha foi o Eduardo Cunha. Então ficou aquela campanha liderada pelo Collor, seguido pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Até aí tudo bem, passou-se o primeiro turno, os dois candidatos vão para o segundo turno. E sempre a grande mídia tentando puxar ou puxando o tapete dos adversários do Collor. Já fizeram aquela pressão, né? Matéria sobre matéria, tiraram a candidatura do Silvio Santos, o Eduardo Cunha, né? Aliado do Collor. Agora a vítima era o Luiz Inácio Lula da Silva. Nas vésperas do segundo turno, mesmo o Collor liderando aquelas pesquisas das eleições, aconteceu o sequestro do Abílio Diniz, se não me falha a memória. Aí que entra a grande mídia. Quando a polícia chega-se ao cativeiro, encontra, dizem, né? Encontraram, fizeram foto de bandeiras do Partido dos Trabalhadores no cativeiro, aonde estava a vítima do sequestro. Então a mídia já começou a publicar destaque, capa de jornais, querendo ligar ali o sequestro do Abílio Diniz ao Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo, faltando um dia para as eleições. E isso surgiu muito efeito, porque o Lula estava bem próximo do Collor de Mello, e quando abriu-se as urnas, o resultado foi totalmente diferente do que indicava as pesquisas. Tudo bem, com a vitória do Collor, mas não era uma maioria tão expressiva como foi naquelas eleições. E o que acontece? Depois das eleições, prova-se que os sequestradores do Abílio Diniz não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Ou seja, o Collor de Mello chegou à presidência da República, mesmo com a vantagem ali, que ele era mais aceito pela população brasileira em 1989, mas tendo o apoio da grande mídia, do Eduardo Cunha, que era jovem, para puxar o tapete de alguém. Veja só, puxaram o tapete do Silvio Santos, impugnaram sua candidatura e no segundo turno, com a grande mídia, não era o mundo digital, mas muita gente assinava jornais, já 5 horas da manhã já estava lendo o jornal escrito, e aí tentaram ligar se o sequestro do Abílio Diniz ao Partido dos Trabalhadores. Isso favoreceu muito ao resultado das eleições para o Collor de Mello. E aí os frutos estão sendo colhidos agora, porque ele está sendo, a melhor dizendo, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses, a 10 anos e 8 meses, se não me falar a memória, de prisão, pelo crime de corrupção, né? Desvio de recursos na BR distribuidora, tentou ali recorrer várias vezes, não teve jeito, foi para o Chilindró, e é mais um presidente da República Brasileira que vai para trás das grades. Quem será o próximo, né, gente? Então é sempre bom a gente lembrar o passado, né? Ele puxou tanto o tapetão, né? Sem falar da poupança dos brasileiros que foi confiscado. Chegou com aquela história de caçar os marajás brasileiros e terminou foi caçando a poupança dos investidores mais pobres que estavam nos bancos, né? Todo mundo lembra da história do Collor de Mello, né? Puxou tanto o tapete e agora está colhendo fruto, né? Ontem, eu assistindo a Globo News, eu vi um repórter da Globo News desesperado quando anunciou
que o ministro Alexandre de Moraes tinha decretado a prisão do Collor de Mello.